galinheiro tá arrancando as penas. Posso mostrar uma aqui? Por favor. A Amante. Mostra o tweet da Amante aí. A Amante diz o seguinte, conhecida também como Glaze Hoffman. Ela diz assim: Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia. Crime contra a democracia, hein? E o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado Democrático de Direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso judiciário. Olha, primeiro comentário que eu tenho a fazer sobre esse texto parabéns à equipe da Glaze Hoffman, que não fez esse texto no ChatGPT, porque o ChatGPT não usaria que toda hora como pronome, né? Então, parabéns à equipe da Glaze Hoffman que escreveu esse textinho aí, né? Sem usar o ChatGPT. Muito bom a equipe fazer isso aí, mas cheio de falsidades. Eu disse logo no início, o Trump está falando do processo do Moraes aqui. E aí ele diz, leave Bolsonaro alone, deixe Bolsonaro em paz, com relação ao processo dele lá. O Trump não está querendo interferir no processo judicial brasileiro. Até mesmo porque é uma farsa. E ele diz, está todo mundo vendo a farsa. Só que como é farsa, Max, pode colocar a próxima imagem aí, por favor? Porque eu mandei um recado para Beatriz, Max. Mostra lá em cima primeiro. Mostra lá em cima, produção. Essa é a querida Beatriz Kiesse. Você sabe quem é a Beatriz Kiesse, Max? Não. Não sabe, Max? Nem ideia. Deixa eu te falar quem é a Beatriz Kiesse. Beatriz Kiesse de Andrade Albuquerque Lima. Ela é a chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olha só. Olha o recadinho que eu mandei para ela lá no Instagram. Magnitsky. Então, estão chegando os dossiês, Max. Então, da querida Beatriz Kiesse de Andrade Albuquerque Lima, né? Ela ocupa o cargo de chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí também tem o Rafael Tamay Rocha, o único juiz auxiliar que permanece ainda no gabinete do Alexandre de Moraes. Os outros vazaram fora, a gente já avisou por quê, né? E ele é oriundo da vara criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o único que ficou de São Paulo lá, Rafael Tamay Rocha. E os outros 3 juízes se afastaram em janeiro. Do nada. Logo em janeiro, Max. Foi exatamente quando o DOJ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, enviou a cartinha mencionando o meu nome, dizendo que o Alexandre de Moraes não pode fazer o que ele queria com as minhas contas. Então, entre janeiro e março, saíram do gabinete do Alexandre de Moraes Ayrton Vieira, que atuava como juiz instrutor desde maio de 2018 e era o principal aliado de Moraes lá dentro, né? Saiu em março. Rogério Marrone de Castro Sampaio, juiz auxiliar do gabinete desde fevereiro de 2018, também do nada saiu, deixou o cargo em maio de 2025. E André Solomon Tudisco, que foi nomeado juiz auxiliar em junho de 2024, também retornou ao TJ de São Paulo no início de 2025, já em janeiro. Então a situação atual do gabinete do Alexandre de Moraes se encontra da seguinte maneira. A Beatriz, querida, né? Beatriz Kiesse de Andrade Albuquerque Lima, eu mandei aquela mensagenzinha para ela, Magnitsky, né? Mandei lá pessoalmente com o meu perfil para ela. Não sei se tu ficou sabendo que esse final de semana eu fiquei mandando mensagem pro pessoal lá no Instagram, pro Barroso, eu botei assim, engole ou cospe, é pro meu documentário sobre João de Deus. A cara do Marcos, vocês têm que... Mas só para eu mandei para eles. Uma pequena precisão aí, Alan, a carta do DOJ foi em maio, né? Foi maio, obrigado. Esse movimento foi enviado em janeiro? Esse movimento do início foi quando inclusive você que descobriu, né? Uma fonte sua que revelou aí que eles estavam preocupados porque estavam sendo feita uma lista de pessoas relacionadas ao Moraes para entrar na lei magnífica, lembra disso? Uhum. E aí o pessoal começou a ficar preocupado. Então, obrigado pela correção. Então eles saíram antes da carta do DOJ. Antes da carta. Foi por causa disso. Porque entendi. Chegou a informação no judiciário de que a advogada do Lamanche, que agora não lembro quem era, estava fazendo uma não dá lista, muita dica, não. Uma lista de pessoas relacionadas ao Alexandre de Moraes que poderiam sofrer sanções pela lei magnífica. E aí, óbvio, né?
nem todo mundo está disposto a segurar a mão quando o barco está afundando, né? E nós falamos isso aqui, né? Então deixa eu continuar falando das pessoas que ainda estão no barco afundando. Luciana Yuki Fujishita Sorrentino, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né, o TJDF-T, foi então selecionada em maio de 2025 para atuar como juiz auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Seu nome, Luciana, está registrado aqui nos meus dossiês, né? E em breve você vai adorar, né, saber o que vai acontecer com você nos Estados Unidos. Luciana Yuki Fujishita Sorrentino, e ela possui doutorado em Direito pela Unicelb, com especialização em métodos consensuais de resolução de conflitos. Sugestivo, né? E continuará também coordenando o Centro de Inteligência da Justiça do DF. Então a equipe atual do gabinete do Alexandre de Moraes, cujos nomes todos são anotadinhos por mim e enviados em inglês para quem precisa, é Beatriz Chiese, né? Chiese, né? Italiano. Beatriz Chiese, tutti buona gente. Beatriz Chiese de Andrade Albuquerque Lima. Beatriz, não sei se já está com cidadania italiana. Passaporte brasileiro seu vai dar ruim. Rafael Tamay Rocha. E a Luciana, que o nome dela que eu tenho que pegar de novo, Luciana Yuki Fujishita Sorrentino. Também. Em breve, eu espero, não visite mais a Disney. E o Rafael Tamay Rocha. Esse é o atual gabinete do Alexandre de Moraes. E, graças a Deus, nós estamos fazendo o dossiê dessa turma. Lembrando que eu pagarei $150 por dossiê detalhadinho de cada um desses que eu mencionei o nome aqui, porque nós iremos, com muito prazer, publicar esses dossiês em português, em inglês, dizendo o histórico de cada um deles. Max, não tem crime, né? Só o crime de censura mesmo, né? Crimes contra os direitos humanos. Tá esperando o quê pra curtir?